Agora, por que é que a matemática pode te ajudar em todas as áreas objetivas? Por que a matemática pode alavancar sua média geral? Por que só pelo fato de você estudar matemática, você vai ter mais facilidade em história, mais facilidade em geografia? Primeiro, vamos lá. Deixa eu te falar sobre a importância da matemática. Se eu pegar a prova do Enem, a prova objetiva do Enem toda, você vai perceber que matemática ela corresponde a 25% de toda a prova objetiva do Enem. Aí você fala, olha para mim e fala assim: ah, Marlos, mas pô, deixa de ser doido. Português, linguagens também é 25%. São 45 questões no primeiro dia. Só que tem uma diferença. Você sabe qual foi, em 2020, pegar os dados de 2020 lá do INEP, lá no site do INEP está lá dizendo, qual foi a maior nota em linguagens na prova do Enem de 2020? 801 pontos. Olha só, eu quero que você atinja mais do que 801 pontos em matemática no Enem. Sabe qual foi a nota máxima nesse mesmo ano? 975 pontos. 975 pontos. O que eu quero dizer com isso? Que atingir a nota... Mais um dado para você. Está lá no site do INEP também. Se você pesquisar as notas máximas ano a ano do Enem, você vai perceber que das provas objetivas, porque redação é possível você conseguir tirar 1000, né? Mas das provas objetivas, a única matéria, a única prova objetiva do Enem, onde em todos os anos, desde 2009 até agora, todos os anos, a nota máxima ultrapassou 900 pontos, foi matemática. Olha só o grau de importância da prova de matemática. Todas as outras não conseguiram ultrapassar 900 pontos em matemática, 900 pontos, desculpe, em todas as edições do Enem. E ainda digo mais, em um ano, matemática passou de 1000 pontos. Ou seja, a nota máxima em matemática foi 1014 pontos em um determinado ano, eu não lembro exatamente qual foi o ano aqui, mas lá no site do INEP, que é o site oficial do governo lá, eles falam exatamente isso. Eu vi lá os dados. Em um ano, foi possível ultrapassar os 1000 pontos com matemática. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Além da importância no número de questões que a prova de matemática tem, além de tudo isso que eu estou te falando, ela tem uma importância porque, dentre todas as matérias, dentre todas as provas objetivas do Enem, matemática é a matéria que você mais facilmente ultrapassa 801 pontos. Olha só que interessante. Então, matemática vai ser a matéria responsável por alavancar a sua média geral para cima. E é importante você saber que em medicina há uma concorrência muito grande. Você precisa de uma nota alta e matemática vai ser responsável por elevar a sua média geral. Isso é muito importante, tá? Então, olha só. Então, não vale a pena focar. Exatamente por isso que vale muito mais a pena você focar em matemática, seu estudo em matemática, do que em qualquer outra matéria objetiva. Não é só por isso. Olha só, mais um dadinho que eu vou te dar aqui, olha só. Quando você está diante de uma questão contextualizada de matemática, o que é isso, uma questão contextualizada de matemática? Uma questão contextualizada é uma questão que traz um contexto, tem um contexto geral. É uma questão baseada num fato real, em algo baseado na realidade, e ali tem um contexto. O Enem, a questão do Enem, ela conta uma história para você. Conta ali uma historinha, e você tem que ali, quando é uma questão contextualizada, o que acontece? Você acaba tendo muito mais dados do que você precisa para resolver a questão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os dados, para depois, então, traduzir aquilo do português para uma linguagem matemática. Você tem que raciocinar em cima daquilo ali, cognitivamente, para resolver a questão. Quero te dizer o seguinte, que para você resolver uma questão de matemática, ela exige muito mais esforço cognitivo do que resolver qualquer questão. E para você resolver uma questão de matemática, você já vai ter passado por um quesito extremamente importante, que é a interpretação da questão. Interpretar questões é o que você vai ter que usar em toda a prova do Enem, inclusive em redação. Você vai ter que usar em tudo. Então, quando você aprende a interpretar questões de matemática, associado a essa capacidade cognitiva que a matemática vai te dar, olha só que interessante, isso vai te ajudar em todas as outras matérias. Vai te ajudar em português, que tem muita interpretação de texto lá, vai te ajudar em história, geografia, biologia, vai te ajudar mais especificamente em química e em física. Por quê? Porque química e física também precisam muito, na verdade, são matérias, são
disciplinas pautadas, são ciências pautadas justamente na matemática. Então, todo o raciocínio lógico que você desenvolver com a matemática, você vai poder utilizar em toda a prova do Enem. Então, a matemática, ela vai fazer sim com que você consiga melhorar todo o seu condicionamento no Enem, tá? Então, olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte aqui, ó. A prova de matemática, resumindo esse tópico, a prova do Enem vai ser a mesma para todo mundo. Então, você não vai ter que se esforçar mais para ver conteúdos diferentes. Você só precisa de uma estratégia mais adequada para que o seu esforço seja menor. E com esse esforço menor, o que você vai fazer com ele? Vai sobrar mais tempo para você estudar outras matérias. Olha que beleza para você, tá? Então vamos para o terceiro motivo pelo qual talvez você veja que é necessário um esforço muito grande para superar 801 pontos em matemática.